eu vim aqui falar pra vocês um pouco de duas coisas que eu gosto muito na minha vida. A primeira, cavalos, e a segunda, crianças. Será que a relação entre cavalos e crianças pode ser boa? Com quantos anos eu coloco meu filho pra andar a cavalo? Quais são as partes positivas e as partes positivas de colocar o meu filho com um cavalo? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Bom, de acordo com pesquisas, o contato de crianças com cavalo pode começar desde o nascimento. Com 1 ano de idade, claro, você vai ter que segurar a criança em cima do cavalo, mas você já pode dar passeios bem curtinhos, de 10 minutinhos, fazendo alguma atividade lúdica junto, mostrando algum brinquedo que ele goste, ou conversando mesmo com a criança. E com 7 anos de idade, a criança já é capaz de frequentar aulas normalmente, já tem a estabilidade para ficar em cima do cavalo sozinha, frequentar aulas com crianças mais velhas, até com adultos, dependendo do nível, né, iniciantes. E nessa idade também é muito interessante porque a criança já começa a desenvolver o caráter dela. Então a criança começa a ter noções de responsabilidade, limites, que é muito importante, né? E de cuidados com os animais. Que não é só pegar um animal e ter o animal, que o animal precisa de cuidados, que ele precisa ser respeitado, é um animal grande, é um animal forte, que tem vontade própria, né? E também a criança aprende a ceder um pouco das vontades dela. Assim como o cavalo vai ceder um pouco das vontades dele também. Por isso que tem que ser um cavalo muito bem treinado para colocar as crianças para montar. Além disso, gente, tem várias pesquisas falando que o contato de crianças com animais desde cedo diminui o risco de alergias, de dermatite, aumenta a imunidade, aumenta a autoconfiança. É uma lista de coisas que eu posso ler para vocês aqui, que são muitas coisas mesmo. É uma sensação de empoderamento, porque a criança está em cima de um animal forte, de um animal que tem uma presença, né? Então ela se sente poderosa, né? Em cima do animal, podendo comandar. Ela se sente igual aos outros, porque ela pode fazer aulas, né? Porque o esporte, ele integra todos os tipos de pessoas, todas as idades, todos os sexos, então ela se sente parte de alguma coisa. Isso é muito importante. Sobre trabalho em equipe, empatia, né? Porque o cavalo e a criança vão ser uma equipe, além de que vai precisar do equitador, né, experiente, para auxiliar essa criança, vai precisar do tratador para ajudar a cuidar desse cavalo. Então é toda uma equipe relacionada, né, para fazer com que tudo dê certo. Também é relatado que crianças que têm contato com animais, principalmente cavalos, têm uma facilidade maior em resolução de problemas, né? Isso é muito interessante, porque é nesse momento que começa o quê? A alfabetização, talvez os primeiros probleminhas matemáticos, né? E olha que interessante, aumentar a concentração da criança, né? A facilidade dela conversar com as pessoas, a empatia. Olha quantas coisas importantes para essa fase que nós temos, né, com o cavalo. Além disso, ela tem um desenvolvimento maior de afeto, diminui a ansiedade, diminui a agressividade, diminui insônia e ainda é um esporte que trabalha todas as partes do corpo. Então, imagina que legal, né? A criança tem que se concentrar, por quê? Porque ela tem que trabalhar abdômen, perna, presta atenção no cavalo, presta atenção para onde ela tá indo, presta atenção no que o professor tá falando. Então é um esporte muito completo, né? Falando um pouco mais sobre a responsabilidade que as crianças desenvolvem, né? Olha só, chegar um pouco mais cedo, escovar o cavalo, depois de montar, dar banho no cavalo, ajudar, né? Um adulto sempre junto, gente, por favor, né? É um animal, a gente precisa estar junto com criança, né? Quando vai fazer qualquer coisa. Ter noção que a gente precisa ter horários, ter rotina, porque o animal ele precisa se alimentar num horário adequado, ele tem que ter uma rotina adequada. Caso a criança passe a competir, né? Ela vai ter uma noção de responsabilidade maior ainda, porque além do cavalo, ela ainda tem que se preocupar em manter as roupas impecáveis, né, limpas, ainda mais se for hipismo clássico, que tem que ser aquela calça branca, blusa branca, né,
o animal também bem limpo, tem que ter concentração, planejamento, coragem, dedicação e a pessoa se diverte também, né? Como eu já disse em outro vídeo, o hipismo, né, que é o que eu conheço, por isso que eu posso falar, as pessoas ficam felizes umas pelas outras, então encorajam, né? Vai lá, você consegue. Às vezes a criança pode até ter medo, dar um passo para trás, mas vem alguém e te apoia, sabe? E isso é muito legal. Também, né, encoraja a vencer os concorrentes de forma amistosa, né? O que não acontece muito em outros esportes. O passo do cavalo, ele tem uma movimentação tridimensional. O que isso quer dizer? Que ele tem um eixo longitudinal, horizontal e vertical. E Freud diz que esses movimentos se assemelham ao útero materno, criando assim uma ligação íntima com o animal e aumentando a liberdade e autonomia da criança. Por conta dessa movimentação tridimensional que o cavalo é usado na ecoterapia. Depois eu vou fazer outro vídeo sobre a ecoterapia, falar um pouco melhor para vocês, mas para vocês terem noção, 30 minutos de cavalo ao passo faz no mínimo 1.800 estímulos a cada meia hora. Então, é um bombardeio de estímulos sensoriais e estímulo em medula óssea, melhora no raciocínio, na socialização, tem resultados maravilhosos. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a ecoterapia. Disso, a gente sabe que claro, as crianças precisam de cuidados, mas a superproteção pode atrapalhar muito no desenvolvimento das crianças, né? E quando uma criança sobe em cima de um cavalo para andar, ele acaba cortando um pouco esse vínculo. Então a criança aprende a se virar sozinha, a enfrentar as dificuldades de um jeito mais alegre, mais leve, né? Sem ficar apreensiva, perder um pouco do medo. Até desenvolver socialmente, né? Porque existem algumas pessoas que, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa pro filho, aí vem a mãe e responde no lugar do filho. Aí esse filho nunca responde nada, é sempre a mãe que responde por ele, né? E aí isso atrapalha na socialização, né? Enquanto a criança tá em cima de um cavalo, que tem um professor conversando com ela, que tem outras crianças junto, ela está fazendo um processo de socialização e aumentando o número de sinapses com esse andar do cavalo. Então, é um desenvolvimento boom, assim, muito rápido. Agora, por que cavalo, né, e criança? Por que eu não arrumo um cachorro, um gatinho, um pintinho, né? Um bichinho menor, mais fácil de cuidar? Ó, todos os animais têm vantagens de ficar perto de crianças, viu? Mas por que o cavalo é um ser especial? Porque ele consegue discernir expressões faciais, o que torna eles mais sensitivos do que os outros animais. Os cachorros também conseguem um pouco, mas já é comprovado que os cavalos são os que mais conseguem perceber. Além disso, eles percebem, claro, né, um cavalo bem treinado, mas ao montar, eles percebem se é um adulto iniciante, se é uma criança, e eles têm mais cuidado com esse tipo de pessoa. Eles percebem, principalmente com criança, eles têm um grande instinto materno, eles vivem em bandos, eles socializam entre eles. Então, o estímulo de socialização dos cavalos é muito grande. Além disso, eles gostam de ficar perto dos seres humanos, né? É dito por pesquisadores e estudiosos que a relação dos humanos com os cavalos começaram com as crianças. Nossa, como assim, né? Então, éguas lactantes que acabavam por algum motivo perdendo seus potros, acabavam criando afeto por essas crianças. Então, as crianças chegavam a mamar no teto da égua, assim, isso mesmo. E elas criavam afeto, né? Achavam que era o filho delas, assim. E permitiam que eles fizessem brincadeiras com essas éguas, até mesmo que montassem nelas, né? Então, olha que legal. E aí, os adultos vendo que esses animais tão grandes permitiam essa aproximação dessa forma, começaram a trazer esses cavalos mais para perto e a domesticar eles. Caso a criança ainda tenha medo, né, não seja tão acostumada assim, você pode pegar e levar ela naqueles zoológicos de animais de fazenda, aquelas mini fazendinhas, né, que geralmente tem cavalos, tem outros animais, né, cabra, carneiro, às vezes mini vaca.
E tem os pôneis. Os pôneis são ótimos para iniciar as crianças no mundo dos cavalos. Porque é difícil uma criança ter medo de um pônei. Exatamente por eles serem menores e terem uma aparência mais frágil, né? E serem mais ou menos da altura das crianças ali. Então, até adultos, né, que tem medo, a gente pode começar a aproximação assim. Ou com trabalho de chão, né? Indo escovar, dando um petisco pro cavalo, né? É um trabalho bom para começar, se a pessoa tem muito medo. O pônei, se bem treinado, a gente pode colocar a criança em cima para dar passeiozinhos, né? E elas, é engraçado, elas se sentem assim, os cavaleiros experientes andando com os pôneizinhos, né? Porque eles são pequenininhos, é mais fácil deles controlarem. É muito bonitinho, gente, indico. Tirei muitas fotos. E isso aumenta muito a confiança e a autoestima deles, né? Porque eles ficam se sentindo os adultos, eles são cavaleiros, né? E são montados nos pôneis. Então, eu acho que é interessante, primeiro, fazer algumas aulas, fazer essa aproximação da criança, né, com o cavalo, antes de fazer a criança ganhar um cavalo, antes de comprar um cavalo para a criança, né? Por quê? Antes de fazer a aquisição de qualquer animal, a gente sempre tem que consultar nosso bolso, nossa família, nossas alergias, o nosso tempo disponível. Tem que saber que é um animal sensível, que precisa de cuidados, que precisa de atenção, que precisa de exercício. Então, às vezes, mesmo que a criança insista, ai mãe, eu quero um cavalinho e tal. Gente, presta atenção se a criança vai continuar com esse interesse dela fazer alguma aula, né? Se ela vai continuar com esse interesse. Porque às vezes um fogo de palha, né? Entusiasmo de criança é uma coisa muito rápida, né? Passa rápido. E esse entusiasmo pode fazer com que o animal depois fique lá abandonado, fica um jogando pro outro, aí põe na fazenda de alguém que conhece lá, o bicho fica lá sem cuidados, né? Cavalo precisa de veterinário, tá? Não é só quando fica doente, a gente tem que fazer acompanhamento, igual todo ano. Todos nós deveríamos ir ao médico fazer acompanhamento, né? Exame de sangue, exame de rotina. E um cavalo pode viver 25 anos, é a média, né? Quer dizer, pode ser mais, pode ser um pouco menos. Mas, assim, é um compromisso para pelo menos 25 anos, né? Diferente de um cachorro, que já é muito, que é mais ou menos uns 14, 16 anos. Já é muito, mas imagina como que você vai estar, se você vai ter dinheiro, se você vai ter espaço daqui 25 anos. Mas afinal, né? Eu coloco meu filho para montar num cavalo ou num pônei? Depende. Claro que, assim, o temperamento do animal, o treinamento dele é um fator determinante na hora de escolher isso, tá? Existem cavalos muito dóceis e que permitem que crianças andem tranquilamente. E existem pôneis que também, e existem cavalos que não gostam de serem montados ou precisam de uma pessoa com mais experiência, né? E existem pôneis também que são da pá virada, viu, gente? Eles enganam com aquela carinha deles lá. Mas, no geral, também a gente deve considerar a altura, a idade, a experiência. Crianças de até 5 anos é indicado que se coloque num pônei, né? Porque ela vai ter mais facilidade de manejar, de subir. Como eu já falei, isso não é regra. O importante é que o animal seja bem treinado, calmo e que tenha a presença de um adulto junto. Também é indicado, quando você pretende adquirir um animal, que você recorra a criadores conhecidos, né? Procura um animal assim para criança, né? Ir lá, assistir esse animal trabalhar, assistir esse animal, de repente, andar com uma criança, né? É bem legal. E fazer um exame de compra com um médico veterinário, né, gente? Vocês não vão comprar um animal pro filho de vocês que, de repente, o animal tá doente, o animal tá debilitado, né? A gente precisa sempre fazer consulta de compra. Exame de compra. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra nós. Eu gostaria que vocês contassem aqui embaixo nos comentários com quantos anos vocês começaram a montar, se era pônei, se era cavalo. Se alguém quiser me mandar fotinhas montado em pônei, em cavalo, quando era criança, adoro receber essas fotos.
E é isso, contem a experiência de vocês aí, de crianças que montavam com vocês, ou que vocês já viram montar em alguma hípica, em alguma prova de tambor. Porque, ó, gente, vou contar um negócio pra vocês. As crianças, quando elas são boas, quando elas se dedicam, elas arrasam, viu? Elas põem a gente no chão, no chinelo. Isso é verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau.